Então, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade para que a gente possa aí se preparar, né? Estamos enfrentando a última semana de julho, início de novas etapas, né? Sempre um recomeço. E estamos no recomeço, né? Como de costume, eu não vou falar hoje sobre livrinhos, né? Eu vou fazer hoje diferente. Nós vamos tirar dúvidas sobre as tarefas da casa, se alguém tem dúvida. E eu gostaria de falar um pouquinho só, nesses primeiros 15 minutos, sobre a tarefa que a gente tem importante nos nossos lares. Qual é? O Evangelho no lar, né? E eu vejo que algumas pessoas, né, têm algumas dúvidas com relação ao Evangelho no lar. É bom a gente sempre estar repassando, né? Porque é uma tarefa importantíssima que nós temos que ter o hábito de fazer uma vez só, gente. É uma vez por semana. Num dia da semana, a gente escolhe ali um horário que seja a partir, né, assim, não pode até máximo 11 horas da noite. Não deixa, não é prolongar, porque está chegando perto de um processo da madrugada, né, que não é legal. As energias da madrugada se transformam, né, nós sabemos disso. Após um determinado horário, na madrugada, então tem ali um processo um pouquinho mais complexo, né, a espiritualidade, né, os movimentos que acontecem. Então, a gente pode começar a fazer das 6 da manhã, né, quiser, até as 11 horas da noite. E são 15, 20 minutos só. Não tem... E qual que é o procedimento? A gente tem o Evangelho, no nosso Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente sempre vai fazer esse Evangelho direcionado a quem? A nós, da nossa casa. As pessoas que estão dentro da nossa casa, certo? Então, a gente vai colocar ali, né, sempre as pessoas que estão, né, marido, esposa, filhos, tal, ali como rotina. E aí eu sei que muitos que me perguntam, falam, poxa, mas nem todos que estão na minha casa aceitam o Evangelho, ou não querem fazer o Evangelho. Não tem problema. Eu posso fazer o Evangelho sozinho, sem ninguém. Ou... se estiver lá, você vai fazer sempre em voz alta, né? Porque o Evangelho, gente, ele é interessante. A nossa voz também tem, né, os nossos pensamentos, e a nossa voz tem um poder muito grande de abranger os ouvidos de quem está encarnado e desencarnado da mesma forma. Então, por que eu falo isso? Então, você está ali, pegou o Evangelho. Muitos abrem de forma aleatória, outros vão fazendo a sequência, desde lá da primeira página, né, vai fazendo o Evangelho desde o comecinho, fica a critério de cada um. E quando a gente abre o Evangelho e começa a dizer provas voluntárias, o verdadeiro silício, e vai fazer uma leitura, né, de mais ou menos uns 5, 10 minutos, até onde for possível ali, você vê se o parágrafo é muito comprido, lê 2, 3, o suficiente. Leu aquele em voz alta, né, a gente não precisa gritar, mas em voz alta. Para aquele que está lá encarnado, que não quer participar, por incrível que pareça, ele vai ouvir. E aquele que está no mundo espiritual vai ouvir da mesma forma. Então, não precisa a gente ficar insistindo com aqueles que estão dentro da nossa casa para fazer o Evangelho. Você vai falar, não, você precisa fazer Evangelho, porque você precisa. Não. Quanto mais a gente insiste com alguém algo que não queira, é pior. Aí a pessoa fica mais irritada, né? E aí que não faz mesmo. Então a gente tem que ir, né, fazendo bem assim, dando exemplo, bela forma. Qual é o meu exemplo? Eu vou fazer o Evangelho. Se a pessoa depois quiser, né, começar a participar, ótimo, excelente, tá certo? Então a gente abre o Evangelho de 15 a 20 minutos no máximo. E o que contempla o Evangelho? A gente vai fazer uma oração normal, né? Porque a oração é o meio do qual nós nos ligamos com o mundo espiritual, sempre.
Toda oração, ela nos liga com a espiritualidade, né? Com a proteção. Então, a oração é feita inicialmente, abre-se o livro numa forma, né, aleatória, vê lá um título, faz a leitura e comenta do que foi lido, o que foi entendido. Olha, eu entendi hoje do tema que caiu para mim, tal, foi isso que caiu, e a minha interpretação é essa, tudo bem, daquilo que você leu. E se você faz sozinho? Você também vai falar em voz alta. Para você, é aí que está. Não é só para você, é para quem está, talvez, perto de você, encarnado e desencarnado. Porque nem todos os espíritos que estão, talvez, se eu tenho ali algum obsessor, algum tipo de entidade que está ali precisando, ele não tem o dom de ouvir o meu pensamento. Nem todos os espíritos têm esse dom, porque muitos, né, se estão ali prisioneiros, estão com algum problema, ainda não tem a luz. Então a nossa palavra é importante para isso, porque ouvir eles ouvem. Agora, muitos deles não conseguem entender, não conseguem absorver os nossos pensamentos. Muitos conseguem, mas entre saber quem consegue e não consegue, a gente comenta em voz alta para que os que estão em volta, às vezes, da gente, lá no encarnado, ele vai ouvir. Pode até ser que ele vai assistir televisão, vai fazer uma coisa, mas de repente ele escuta um negocinho, ele vai ouvir sim. Então, fez aí né? Você fez a leitura, comentou, né? E é sempre bom colocar um copinho de água, ou uma jarra. Para quê? Quem mesmo não queira, aceita o copo d'água. Até hoje nunca ouvi dizer que alguém rejeitou um copo de água que foi abençoado ali, né? Então, coloca uma jarra, um copo, dependendo do número de pessoas que tem dentro da casa, certo? E, ao final, a gente divide, separa e toma aquele água. E vai sobrar um pouquinho. Esse pouquinho, você põe no suco, distribui para todo mundo dentro da sua casa, se for preciso. Essa quantia de água, por exemplo, eu e minha mãe fazendo, precisa estar em copo separado? Não, põe numa jarra, você pode pôr numa jarrinha ou num copo, tá? Que seja. Separados? Não, um só, é um só. Porque no Evangelho no Lar não existe essa questão de individualização de tratamentos. É um tratamento para higienização, para que as pessoas possam se sentir bem com aquela água. Então, põe numa jarra, né, e divide com quantas for possível. Sobrou, põe no filtro, põe na comida, porque ela tem um poder energético muito grande, né? A água, quando ela é colocada, as moléculas se movimentam dentro do próprio copo, e aquele fluido que a espiritualidade coloca, né? A espiritualidade nos abençoa com fluido. É um fluido muito sutil, né? Que vem do quê? Da natureza, do cosmos, da energia que nos rodeia. E esses espíritos, né? O espírito responsável pelo Evangelho na nossa casa é quem coloca ali as energias que ele percebe que precisam, que ele está observando ali. Tá certo? Então, é fluídica a água. Tá certo? Não é mais, a gente tem dois tipos de águas que a gente movimenta. A fluídica e a magnética. A magnética é aquela que nós dividimos entre nós, humanos, e a espiritualidade. Ali, no nosso caso, é só fluídica, que é aquela que vem da espiritualidade. Tá certo? Não vamos querer lá nós mesmos ficar nos autocurando, que não vai resolver nada. A espiritualidade sabe o que faz, né? Então, fez ali, colocou a jarrinha de água, terminou, fez o comentário, fechamos aquele evangelho com uma oração. E é isso. O porquê que nós temos que fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Para que esse benfeitor, ele já sabe que no dia X, na hora tal, em tal dia, lá na casa, sei lá, do João, vai ter o Evangelho. Então esse benfeitor, o que ele faz? Ele ilumina, ele protege a casa. Ele é o responsável pelo Evangelho no lar.
Então ele é o dirigente da nossa casa. Então quando nós estendemos uma bandeira branca na nossa casa, quando nós criamos o hábito do Evangelho, é hasteada uma bandeira branca do lado de fora, aos olhos de quem? Da espiritualidade. Por quê? Porque muitas vezes, né, nós temos aí no período do dia até o finalzinho da noite, aqui que eu comentei, existem muitas caravanas espiritualistas, né, espiritistas, do mundo espiritual, que vão de encontro fazer os socorros que podem existir no bairro, na região. E muitas vezes, dependendo até do horário, eles, com permissão desse instrutor, eles adentram a nossa casa para ouvir o Evangelho, que aquele Evangelho feito por nós é importantíssimo para o esclarecimento, tá? E não preciso ficar com medo, né? Ou a minha casa vai virar um centro espírita? Não, não vai, né? Porque eles têm o cuidado de cuidar, né? Vocês imaginam a gente sendo cuidados por benfeitores? Eles são poderosíssimos, né? Então eles protegem o nosso lar, a coisa mais gostosa. Quem tem a visão, quem já viu, quem já leu, sabe o que eu estou dizendo. Porque são lanceiros, são espíritos preparados para ir buscar, né, às vezes em lugares assim meio escuros, aqueles que estão precisando de ajuda no mundo espiritual. Então, um evangelho que a gente faz no lar, olha quanta coisa bonita que acontece. Protege-nos das interferências e ajuda a esclarecer a espiritualidade que está ali em socorro. Quem me pediu, Marorita? Quando você não entende o que você leu, você deve voltar na aula do Evangelho ou a gente segue? Segue, não precisa... Sempre você lê e entende o que está escrito. Muito bem. Se você está fazendo de uma forma assim, né, pontual, seguindo, no próximo Evangelho, volta naquele mesmo tema. Volta. Porque você precisa entender o que está escrito lá. Você precisa entender. Então, por isso que é bom ter pelo menos uma ou duas pessoas, mas, né, nem sempre a gente tem essa segunda pessoa. Mas quando a gente tem, né, essa pessoa, a gente discute. Fica mais fácil do seu entendimento, do meu entendimento, qual foi. Mas se não tem, demora um mês. Vou repetir até eu conseguir entender. E se alguém não conseguir entender, vem aqui na Casa Espírita. Pede uma ajuda, né? Porque nós estudamos o Evangelho, temos aula. E eu tenho certeza que alguém aqui vai poder esclarecer para você. E para qualquer uma das pessoas que aqui adentrarem e precisarem disso. Olha, eu fiz o Evangelho no lar, no capítulo tal, o tema era esse, e eu não consigo entender. Quem poderia me ajudar? Lá na secretaria vai poder ajudar. Tá bom? Essa forma é uma forma de nós protegermos o nosso lar do quê? A gente tem todo esse preparo. Então, né, faz oração, lê, faz. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos iluminando o nosso lar. Nós estamos queimando os miasmos internos que nós criamos durante um período daquela semana, certo? Por que nós temos miasmos internos criados por nós mesmos? São, às vezes, os nossos pensamentos, às vezes uma discussão entre marido e mulher, filho com irmão. Quando nós saímos da rotina, quando nós criamos ruídos que são prejudiciais à nossa casa, eles se impregnam nas paredes das nossas casas. Né? Então, quais são, às vezes, um bater de porta, uma palavra de baixo calão, né? Palavras de baixo calão são palavras muito fortes, são energias negativas que nós trazemos para dentro das nossas casas. Quer ver outra coisa interessante que pode causar? Por exemplo, nós temos que sempre manter as janelas sempre boas, ventilar, deixar a ventilação, porque o nosso lar ele precisa o quê? Estar com aquela corrente de luz energizando. Então, sempre é bom colocar, mesmo no frio, deixa uma janela, deixa o ar entrar, deixa iluminar a nossa casa, o sol, tem o sol, deixa o sol entrar dentro das nossas casas. Isso é bom, isso é excelente
para que a gente tenha um lar gostoso, aconchegante. Se por acaso também tem outras coisas que influenciam, né? Por exemplo, tem uma umidade num determinado lugar da minha casa. Tudo bem, o correto seria corrigir aquela umidade. Ou é um cano furado, ou é uma telha. É bom corrigir. Corrigiu, mas ficou aquela mancha lá. Cobre, nunca deixe ela ficar ali. Por quê? Quando temos uma mancha escura, um lugar escuro, é propício para acúmulo de energias e daqueles irmãozinhos que, né, não gostam muito da luz. Então é sempre bom a gente ter algum lugar que não está legal, pinta. Uma tinta branca, na cor, logicamente, né, que está à parede. Tenho ali um porão dentro da minha casa, que eu não entro lá, não movimento, não faço movimentação dos objetos. É muito escuro, pinta, não deixa criar ali um processo de acúmulo de energia. Né? Gavetas, que a gente tem uma roupa ali parada há meses, que ninguém mexe, revira, tira, lava, passa, enfim, doa. Porque você está movimentando a energia dentro da nossa própria casa. Isso é importante. Ferramentas, nós homens gostamos muito, às vezes somos acumuladores, né? De ferramentas, de coisas. E às vezes a gente tem ali no canto da casa aqueles materiais que estão ali parados há anos que a gente não põe nem a mão. Doa. Dá para quem precisa. Ou movimenta. Tira de um lado, põe no outro. Sabe, movimentar os objetos dentro da nossa casa é importante. Você movimenta as energias, não deixa que as energias se acumulem, tá certo? Isso eu não estou falando que assim espírito, não, isso é fato, né? Energia, nós somos energia, e se você fica com uma energia ali, né, acumulada, não faz bem para ninguém, só faz para quem quer. Está com a energia acumulada e escura. E muitas vezes, e quem quer sempre energia acumulada, são aqueles irmãozinhos que não gostam de luz, que estão precisando de luz, ou das próprias energias carregadas, pesadas, que a gente possa ter. Então, o Evangelho no lar, ele queima, ele ajuda a nós eliminarmos esses miasmas, essas energias que ficam ali acumuladas. É importante isso. Às vezes a gente é bom até colocar uma rosa branca, rosas, flores, dentro da nossa casa. Oi? Mas por que a rosa, né? A rosa é um vegetal maravilhoso, né? Porque ela, se nós estivermos com o nosso lar com uma energia muito carregada, ela absorve e ela murcha. Né? Então, repõe. É uma forma, às vezes, a gente enxergar se nosso ambiente... Né? Eu falo isso na minha casa, mas eu posso colocar no meu ambiente de trabalho. Né? Em qualquer lugar eu posso. Eu trabalho numa sessão lá com muita gente. Qual o problema? Põe uma rosa. O que é isso? É uma rosa. Está aqui de enfeite na minha mesa. Ninguém precisa saber o porquê daquela rosa. Porque até no lugar de trabalho, a gente recebe, capta ali. No lugar de trabalho é pior ainda. Porque lá ninguém ora, ninguém faz nada, é briga, é um monte de problema acontecendo lá. Então, quando a gente também entra no lugar de trabalho, sempre é bom fazer o quê? Orar. Pedir, né? Primeira coisa, faz uma oração, pede para que o ambiente todo seja iluminado, porque você está queimando, você está, né, tirando aquela coisa que possa estar ali acumulado com a oração, está se protegendo. Né? Proteja o seu chefe, põe uma luz bonita, todos, principalmente aquele que você briga muito, né? Aquele que você não tem ali muita amizade, que te critica, em vez de você criticar mais, ilumina ele, protege ele, porque aí você vai estar fazendo com que ele saia dessa condição, você tira ele do negativismo, você tira ele do pessimismo. Então, temos uma pessoa difícil, ore por ele. E não critica. Né? Então, voltando lá para o Evangelho. A limpeza que nós fazemos dentro da nossa casa é por aí, igualzinho. Então, a gente higieniza o nosso lar. Higieniza. E aí eu lembrei de uma coisa, lá na água, né? Se eu tenho um animalzinho
dentro da minha casa. A água é a mesma que vou tomar? Não. Então você tem que pôr uma água separada para o animalzinho, porque a energia do animal é diferente da energia que nós precisamos. É outra energia que o mentor, o benfeitor, vai colocar ali para o animalzinho, para ele. E é incrível, né? Acho que quem tem cachorro sabe. Se você cria um hábito de no mesmo dia, na mesma hora fazer o evangelho, ele já se posiciona naquele dia esperando você fazer a oração. Quem tem um cachorrinho sabe disso, né? Uma cachorrinha, né? Uma cadela. É incrível isso. Então eles já percebem e ficam o quê? Cobrando. Eu tive uma cachorra assim. Ela já se posicionava, esperando que a gente, depois de tudo aquilo que nós falamos, que ela não entendia nada, mas ela queria o quê? A água. Ela queria água e pedia água. Então, são coisas incríveis que a gente movimenta, às vezes, e é assim, para o nosso próprio bem, a gente não conhece, a gente não se dá conta de como nós temos várias situações que podem nos ajudar. Né? Eu trabalho num lugar assim muito complicado, com muita gente e tal. Quem cuida, né? Até acho que não sei com quem toca nas pessoas que se faz algum trabalho de terapeuta, é importante que ele se proteja antes, né? Com oração. A gente sempre orienta isso dentro da nossa casa. Eu tenho um salão de cabeleireira, vamos dizer assim, dentro da minha casa. Nunca é bom ter isso dentro da região onde eu estou ali. É bom sempre ter o quê? Um quarto específico, onde as pessoas não adentrem a sua casa, e sim por fora da sua casa. Porque as pessoas, nós somos dotados de olho gordo. Já viram falar nisso? Né? Às vezes, eu posso entrar na casa de alguém, uau, olha, não sei o que, admirar para o lado bom ou para o lado ruim. Nossa, que péssima, que pessoa, né, com mau gosto que tem de pôr aquele imóvel e tudo mais. Então a nossa casa, ela fica muito vulnerável quando eu tenho algum tipo de comércio dentro da minha casa. Tome muito cuidado com isso. Melhor situação, não tenho fazer um lugar especial, mas eu tenho a minha casa, então eu tenho um canto para que as pessoas não entrem dentro da minha casa, e sim uma área específica para isso. E aonde eu trabalho, põe uma rosa, energize, faz uma energia ali positiva com oração, para quê? Porque as pessoas não criem, não compliquem ali o seu processo de higienização dentro da nossa própria casa, né? Então, o evangelho no lar, as orações, alguns meios dos quais a gente tem de luz que podem nos ajudar, a gente pode obter desse processo. Porque a nossa casa, ela é maravilhosa, não é? Fica uma semana fora dela, para você ver. Fica 2 dias. Lar, doce lar. Como é bom estar no meu cantinho, na minha cama, no meu travesseiro. Não é gostoso? E muitas vezes isso não ocorre quando a gente está com um ambiente um pouco carregado. A gente se sente mal, não dorme bem. Mesmo que a gente esteja bem, às vezes a gente não dorme legal. Por quê? O que está acontecendo dentro da casa? Ela está com uma energia lá que não está legal. E a energia pode ser uma energia mesmo, né, negativa, ou pode ser um irmãozinho que esteja lá, que eu tenha trazido para dentro de casa. Quando eu estou brigando, quando eu estou fazendo, as nossas casas ficam de porta aberta. Venham todos para cá. E a gente, às vezes, tem pessoas da própria família, gente. É incrível isso. Muitas das vezes são parentes que se aproximam das nossas... Por quê? Você desencarnou, né? Morava todo mundo junto lá, desencarnou. E o meu desencarne, os benfeitores tentam nos ajudar de todas as formas. Só que eu não quero que eles me ajudem, eu quero voltar para minha casa. Lá é que eu gosto, lar, doce lar. Né? Só que ele não se dá conta que ele já não vai mais interagir materialmente com as pessoas. Então você imagina, ô João, ô Pedro, eu estou de volta, não sei o quê. E ninguém aí, ó, com ele. Né? Aí ele começa, não é possível. Ninguém está me vendo, o que está acontecendo? Ele pega
talher lá e joga e bate porta. Aí a gente vai falar, tá, nós estamos com um fantasma dentro de casa. E o que faz o Evangelho? Explica, ajuda a esse nosso irmão ou parente a entender o posicionamento dele. Porque o Evangelho é isso. Ele ajuda-nos a esclarecimentos da nossa vida cotidiana, material e espiritual, que é uma continuação. Então, muitas das vezes, a gente, parentes se acomodam dentro das nossas casas. Aí você fala, puxa, eu estou com alguém que não estou conhecendo, está me atazanando a vida. Às vezes pode ser um namorado, um amigo, pai, mãe. Se ele não alcançar o esclarecimento, ele volta para onde ele quer. E aí sim, ali ele vai imantando uma energia negativa, porque ele fica bravo. Né? Você vai numa festa, ou vai a algum lugar, e ninguém te percebe, você fica lá. Você fala, opa, o que está acontecendo? Né? Ninguém quer me ajudar, por quê? Não sei o quê. Então, a gente precisa iluminar este ser. Por isso que é importante nós não criarmos assim aquele processo de choro, de choramingo, de não se conformar, às vezes, com a morte de algum ente querido. Nós temos um período, o menor possível, das lágrimas, que fazem parte do nosso processo, mas não se estender por mais de um mês com aquele choro, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar chamando este irmão para dentro da nossa casa. A minha energia, material, dentro do processo de uma família, ela é muito forte. E para quebrar essa corrente é difícil. Então, eu estou materializado, eu faço uma atração muito forte. Agora, se eu estiver consciente, entendendo que eu tenho que orar por aquele irmão que partiu, por aquele parente, o que eu vou fazer? Iluminá-lo. E aí ele vai entender, ele vai conseguir alcançar os objetivos. E eu ia falar mais coisas, mas não vou falar, porque já passou do horário. Então, o Evangelho no Lar, acho que eu completei tudo. Quem quiser, assim, ter uma orientação melhor, temos ali um panfletinho lá na secretaria, com um roteiro, passo a passo, tá? Uma coisa importante que me veio à mente: não queiramos, no Evangelho do nosso lar, ficar orando para quem está fora do lar. Sempre faça o direcionamento para aqueles que estão no seu lar. No máximo, um filho, uma filha, alguém muito, mas muito próximo, que convive ou está longe, algum motivo nesse sentido. Mas não queira orar pelos não sei para quem, porque nós temos que orar por nós. Aqui na Casa Espírita, sim. Aqui eu posso expandir a minha mente pelo planeta, se eu quiser, como a gente sempre faz aqui. Aqui é o lugar certo. Mas dentro de casa, não. Lá eu vou proteger, eu vou orar pelo quê? Pelo meu ambiente, pela minha casa. Tá certo? Então, nem na casa do vizinho, nem do parente que está lá, não. Um parente mais próximo, um filho e uma filha, eu acho que é o suficiente. Não estende mais do que isso. Senão vai para tia, avó, para não sei o que lá, e a gente tira o foco de proteção do lar. Aqui a gente pode estender isso, tá bom? Então vamos lá. Antes que, senão eu vou não sei nem só o motivo da sua palestra, eu já até esqueci. Mas eu vou ultrapassar aqui a da Fernanda, né? Então não é legal. Então, para aqueles que chegaram agora, uma boa noite. Estamos aqui falando sobre o Evangelho no Lar. E estamos na Casa Recomeço, né, que algumas pessoas já estão aqui também, para o início dessa tarefa abençoada dessa segunda-feira. E eu sempre venho com alguns lembretes, né? Gentilmente, desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, por favor. Nós tivemos sábado agora uma palestra maravilhosa com o nosso irmão lá, o que falou sobre a higiene bucal e o cuidado com os dentes. Foi sensacional. Pena que a maioria não esteve aqui conosco, né? E agora nós vamos ter no dia 16/8, no sábado próximo, em agosto, nós vamos ter os benefícios da acupuntura, que vai estar aqui a Vanice, que é uma estudiosa, ela trabalha com a parte de acupuntura, para nos esclarecer para que serve, aonde eu atuo,
se faz bem, se faz mal, quando eu preciso usar a acupuntura, em que momento. Então, gente, eu vou insistir com essa tarefa por mais um período. Mas se as pessoas, eu vou ser sincero com você, não tivermos aqui uma participação maior, eu vou ter que desistir dessa tarefa. Porque senão eu trago profissionais aqui e as pessoas vêm com uma ideia de, pelo menos, né? Então a gente não consegue ter um número suficiente, às vezes, de pessoas. E são temas importantes. Então, eu sei que cai no sábado, às 14 horas, das 14 às 16, mas me ajudem, nos ajudem, porque senão eu vou precisar cancelar essa tarefa, tá? E dependo muito de vocês, porque senão eu trago alguém para meia dúzia de pessoas, não é legal, né? Numa palestra espiritual, não importa, pode ter uma pessoa aqui que já é o suficiente. Agora, quando a gente se propôs a trazer profissionais que tem tema, que tem conhecimento, eles não querem ficar só com meia dúzia, eles querem expandir isso aí. Cada um tem a sua forma de... Então eu estou sendo o máximo honesto com vocês. Se nós quisermos que isso aqui vá para frente, essa tarefa, ao sábado, eu preciso da ajuda de todos vocês. Tá bom? Nós temos a doação dos alimentos não perecíveis, atendemos aí algumas famílias, 30 famílias. Temos as aulas de yoga, que a casa também vem, a gente tem a nossa mestra, a Lídia, que nos ajuda a isso às quintas e às sextas-feiras. Quem quiser fazer yoga, tem ali a inscrição na secretaria. A casa dispõe de um bazar muito bom, de uma biblioteca maravilhosa lá em cima, que poucas pessoas eu vejo subir, mas não tem problema, cada um sabe. As doações de lãs, que a gente tem, né, ajudado muito os irmãozinhos aí dos hospitais, que não tem muitas condições. Quem puder nos ajudar com os novelos, né, com a lã, é o suficiente, só isso. Às vezes tem metade de um novelo lá, então nos ajuda. Não tem importância se só tem metade. A gente emenda com um com o outro, o que importa é acalentar a quem quer que seja. Quem está precisando não vê cores, não vê nada, lá precisa de se acalentar. Já falei do Evangelho no Lar. E vou fazer um anúncio do bingo. Viva! Sei que todo mundo estava esperando, né? Então nós vamos programar o nosso bingo para o dia 4/10, cai no sábado. E nós vamos ter aqui, a partir normalmente das 14 até as 18 horas. Quem veio, gosta, sabe que é bom. Só que eu tenho que pedir ajuda para vocês, não tem jeito. Das prendas. Né? Nós não podemos, a casa não tem como comprar prenda, né, para tudo. Então, a ajuda de vocês vai ser para complementar, para ajudar. Nós temos aqui, né, a gente vai formar aquela mesa com um monte de prenda e para a gente, no sábado, poder aí se divertir com os bingos, tá bom? Então, não esqueça, a gente vai colocar os anúncios. Então, dia 4/10, não arrume outro programa, tá bom? E por um momento é só. Vamos lá, gente. Com muito carinho, levando os nossos pensamentos em Jesus, iluminando a cada um de nós, trazendo-nos os benfeitores desta casa, que já nos preparou, que já prepararam este ambiente para que pudéssemos ser recebidos com muito carinho. E nesse instante, a gente faz uma prece bem gostosa com Jesus, para que Ele possa nos iluminar a nós e a todos aqueles que temos em nossos corações. Que nós possamos entender o sentido da oração, da fé, da caridade, para que ela se expanda para todos os cantos do nosso planeta. E de joelhos perante a Ti, Jesus, dizemos: ó Pai, melhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, nos livre de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muito carinho, sem muita delonga, que eu já passei um pouquinho do horário dela,
Fernanda, né, vai nos abençoar com a sua palestra e que nós possamos, né, sair melhores do que aqui chegamos. Fernanda. Obrigado. Eu que agradeço. E eu peço para você uma gentileza, fazer um encerramento. Obrigado. E eu vou deixar com você, não se esqueça comigo aqui. O meu, posso pôr aqui, você? Com licença. Aí. Pronto. Vamos lá. Boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente poder voltar para o recomeço. A gente se sente muito abraçado e pedimos a Jesus que nos envolva na sua paz, no seu amor, na sua luz, para que com um pensamento bem aberto, nosso coração bem aberto, a gente possa receber aquilo que a gente mais necessita na noite de hoje. Sempre muito bom a gente falar sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita. E hoje nós trouxemos algo que vai remeter ao amai-vos uns aos outros, porque o Evangelho é todo de amor. E uma informação está interligada à outra. Hoje nós trouxemos uma parte do capítulo 16, que vai falar sobre o emprego da fortuna. Essa parte do capítulo 16, ela vai trazer informações dos espíritos. São 3 mensagens espirituais, de 3 espíritos diferenciados, que vêm falar e dar para nós as orientações. Eles não falam o que a gente tem que fazer. Eles dão orientações de pessoas que já estiveram no lugar que nós estamos, já passaram pelas vicissitudes que nós passamos aqui encarnados, e conseguem nos mostrar de uma maneira consoladora, de uma maneira amorosa, mais verdadeira, transparente, aquilo tudo que nós necessitamos, porque o nosso olhar ele fica realmente restrito enquanto encarnados. E fora daqui, a visão é outra. Então é justamente disso que nós vamos falar, o emprego da fortuna à luz da doutrina espírita. Nada melhor do que nós trazermos aqui um exemplo de vida de um espírito que já se encontra na condição de um espírito feliz. Nós trouxemos uma parte da codificação que está lá no livro Céu e o Inferno. Nós vamos ter que falar rapidamente a respeito dela, mas sempre que eu posso eu chamo vocês para um convite, né? Para que a gente faça a leitura completa. Aqui vou pedir licença para fazer algumas leituras, para ser fiel ao conteúdo, muito breve, alguns pequenos trechos, porque senão eu não consigo nem de longe mostrar a emoção que é trazer informação desse espírito. Um espírito bom, que já se encontra em mundos felizes e que vem nos dizer como é que empregou bem a fortuna. Então a gente tem um exemplo de fato de quem empregou bem a fortuna. Então nós estamos falando da Condessa Paula, lá no livro Céu e Inferno, está na segunda parte. A primeira parte do Céu e Inferno vai falar justamente sobre céu e inferno, de acordo com as doutrinas, as religiões, vai explicar esse contexto. E na segunda parte são informações dos espíritos, são as experiências mesmo que eles vêm nos passar. E aí tem os vários tipos de forma que os espíritos se encontram, e tem uma parte lá que fala dos espíritos felizes. Então, lá nós temos a Condessa Paula, e a Condessa Paula, ela era uma jovem que vivia em meados de 1800, estava viva em meados de 1800, ela desencarna com 36 anos, mas a condição da Condessa Paula era de beleza, jovialidade, riqueza, ela era da alta sociedade, e Condessa, né, título, e além disso ela reunia todos os atributos intelectuais e morais que uma pessoa pode ter. Aos nossos olhos, um momento perfeito, a encarnação perfeita, né? Rica, bonita, jovem, tinha consideração de todas as pessoas, tudo aquilo que a gente imagina de bom estava ali, na Condessa Paula. Pois bem, ela desencarna e um parente dela que tinha adentrado ao espiritismo, ele evoca esse espírito 12 anos depois do desencarne, para que ela traga informações de como ela está. Porque enquanto ela esteve aqui na Terra, ela era aquele tipo de pessoa, resumindo, que ajudava a todos o que a mão esquerda faz que a direita não fique sabendo. As lágrimas que ela enxugava, os corações que ela acalentava, ninguém ficava sabendo quem era. Porque ela não era aquela pessoa que fazia e falava. Muito pelo contrário, ela fazia e ficava bem quietinha. Era uma pessoa rica. Tudo que uma pessoa comum faz com uma quantia de dinheiro, ela procurava fazer com metade daquele valor.
Metade ela destinava para as pessoas que passavam por necessidade. Então ela não deixava de cumprir as coisas que ela precisava na sociedade, o papel que ela tinha, mas ela fazia questão de destinar metade de tudo para as pessoas com necessidade. E aí, mediante isso, quando ela desencarna, todas as pessoas falam o quê? Na boca de todas as pessoas, uma única frase, né? Nossa, como que pode uma pessoa tão boa dessa? Por que Deus leva tão cedo? Pessoa tão boa, ajudava tanta gente, espírito bom, podia ficar mais tempo aqui na Terra, né? E aí ela vem nos dizer informações a respeito de vários questionamentos que as pessoas tinham a respeito dela. E aí ela chega falando e passando a mensagem da seguinte maneira, ela diz assim: tendes razão, meu amigo, de pensar que eu sou feliz. Com efeito, sou feliz além de tudo que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe, muito longe do último grau de um espírito feliz. Porque nas hierarquias dos espíritos, conforme a gente vai progredindo, existem muitas etapas. Então, mesmo sendo um espírito feliz, ainda ela está muito longe da última etapa de um espírito feliz, ela coloca aqui. E aí ela vai dizer, né, que lá onde ela está, ela vai traçar um comparativo. Onde ela está, tudo que a gente imagina de felicidade, nem de longe passa perto do que ela vivencia lá nos mundos felizes, mas nem de longe. E ela fala de um jeito tão maravilhoso que faz a gente dar uma viajada nos outros mundos. Por isso que vale a pena a gente ir lá e ler na íntegra, porque eu não vou conseguir falar isso para vocês, tá? Mas eu vou para uma frase que toca muito o coração, quando ela encerra esse momento falando do mundo feliz. Ela diz o seguinte: aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações afetuosos, amigos por toda parte. Imagina que delícia morar num lugar desse. Em parte alguma, ela ainda complementa, invejosos ou ciumentos. Não tem. Invejosos ou ciumentos. Tal é o mundo onde eu estou. Meu amigo, se quiser chegar no mundo onde eu estou, você tem total condição. Porém, tem que passar pelo caminho reto. Passou pelo caminho reto, vai chegar lá. Poxa, mas ela teve essa oportunidade na última encarnação, veio desse jeito, depois já foi para mundos felizes e ela vem explicar. Não, não foi assim. Não foi essa minha última encarnação sendo boa para com as pessoas, né? Utilizando metade da riqueza, fazendo emprego da fortuna da melhor forma possível. Não foi isso que me garantiu uma condição de espírito feliz. O que me garantiu essa condição de espírito feliz foi justamente eu ter pedido voluntariamente. Ela já estava numa condição de um espírito bom, mas ela pediu voluntariamente para vir várias encarnações, passar por provas de trabalhos pesados e de miséria profunda. Ela pediu. Nós ainda chegaremos numa condição de pedir. Ela pediu para passar por isso, para que ela se fortalecesse. Para quê? Para ela ter o maior dos desafios dela, a encarnação mais desafiadora, o maior perigo de todos. E ela diz o seguinte: não foi sem lutas que eu cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. E lá, por mais belezas que se tenha, ela deixa muito claro pra gente na mensagem que ninguém fica tocando harpa e nem escutando música bonita, porque ela fala que a música que a gente acha bonita aqui, lá nem passa perto do que é a música bonita, de tão bonita que é a música que tem lá. Então ela vai dizer o seguinte, que lá eles trabalham muito, e aliás a maior preocupação que eles têm, estamos falando de 1800, era com o planeta Terra. Imaginem hoje. Se em 1800 eles tinham preocupação com a gente, imagina hoje. Então eles falam que o trabalho deles é visitar as pessoas aqui na Terra, auxiliar nas questões da natureza, enfim. Lá não tem fadiga, porque eles não conseguem ficar um minuto sem trabalhar. Então a condição de um espírito feliz não é um espírito que toca harpa, é um espírito que trabalha. E muito. E aí ela vai dizer: não foi sem lutas que eu cheguei ao lugar em que ocupo na vida espiritual. Crede que minha última existência, por mais meritória que pareça, não teria bastado para isso. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria, que escolhera voluntariamente, para fortalecer e purificar a minha alma. Para fazer o quê? Qual é o grande perigo que ela ia ter que enfrentar? E aí ela diz pra gente: o maior perigo que eu teria que enfrentar era o da fortuna e do bem-estar material.
fortuna e bem-estar material. Muito bem. E aí, ela diz o seguinte: muitos pedem a fortuna e o bem-estar material, só que não estão fortalecidos o suficiente, vêm com essa incumbência e aí acabam se perdendo. Então, por isso que ela diz, para que a gente, ela me dá um recado, né? Para que a gente tenha todo o cuidado de não pedir isso antecipadamente, de ter o momento apropriado. E aí ela fala, trabalhadores, e se dirige diretamente a nós, trabalhadores, estive nas vossas fileiras, eu, a nobre dama, como vós ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu provavelmente teria sucumbido. Como eu, vocês terão a vossa prova, a prova da fortuna. Ela está afirmando isso, que nós teremos a prova da fortuna. Se já não temos, teremos. Então, se nós não temos ainda, para que a gente aguarde o momento propício, e se nós já temos a fortuna em mãos, para que a gente pense bem, porque a verdadeira fortuna, ela não é aqui do nosso planeta. E ela fala com essas palavras: tende sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreenderei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Ela assina, Paula, só Paula. Na terra, condessa, porque onde ela está pouco importa o título que ela teve aqui na terra. Complementando esse pensamento dela, que deixa claro para nós qual é o grau da prova que nós temos diante da fortuna. E quando estamos falando de fortuna, não estamos falando somente da fortuna material. Os espíritos vão trazer aqui pra gente a questão das fortunas que nós já possuímos. De repente a nossa fortuna não é de bilhões. De repente a nossa fortuna é de inteligência. E da mesma forma, ela deve ser cuidada, tanto a material quanto as demais fortunas que nós temos em nossas mãos. O seu Zezinho, o pai do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, ele tinha uma frase muito importante. Ele dizia o seguinte: um homem precisa trabalhar e ter o seu dinheiro para não lhe faltar. E ele complementava: nenhum vintém a mais para não desvirtuar. Porque é na prova de ter que nós percebemos o que nós vamos poder fazer ou não das nossas existências. Às vezes a gente não escuta as pessoas falarem assim: dê dinheiro e poder, para você ver o que acontece, né? E aí o Emmanuel vem para nos ajudar com relação a isso, porque eles estão o tempo todo nos auxiliando e trazendo informações para a gente aprender a lidar com as coisas aqui na Terra. E eles fazem de uma maneira tão amorosa com a gente, sabe? Abrindo a nossa visão a respeito das coisas. Ele vai dizer o seguinte, começa com uma passagem de Jesus, né? Jesus falando assim na lição, chama Vida e Posse. Não é a vida mais que o alimento? Uma pergunta que o mestre faz pra gente. Não é a vida mais que o alimento? Então ele está falando assim, não é a vida mais do que as questões materiais? E aí o Emmanuel vai nos esclarecer com a primeira frase dizendo o seguinte: aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda loucura. Olha o que ele nos fala. E aí ele vai dizer que tem muita gente que tem terra e não cultiva na terra. Tem muita roupa guardada e nem sabe o tanto de roupa que tem, não usa. Tem comida estocada e deixa a comida apodrecer. Ele vai falar sobre essas coisas na lição. E aí ele vai dizer o seguinte: com tudo que a pessoa tem e vai guardando, ela vai se retendo ali no tédio, na amargura. Muitas das vezes se mobiliza dentro disso, porque ou já tem tudo e não tem mais graça nas coisas, ou então, por exemplo, fica com medo, né? De ter as coisas e alguém querer tirar, porque esse é o maior medo. Ou então começa aquela questão das doenças imaginárias em relação a isso, né? E aí ficam ali naquela questão e a morte lhes reclama até aquilo que acha que tem, mas não tem, que é o corpo. Porque nem o corpo é nosso. E aí olha, o Emmanuel vai trazer pra gente uma frase muito importante. Ele vai dizer o seguinte: não ouvides assim a tua condição de usufrutuário no mundo. A gente está aqui como usufrutuário. Nada é nosso, nem o corpo. E aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. E ele vai encerrar dizendo assim: ame pela glória de amar, serve sem prender-te, lembra que amanhã
a vida vai te pedir de volta aquilo que ela te emprestou. Então ele fala pra gente o seguinte, para que a gente comece a luta de cada dia observando todas as belezas que a gente tem ao nosso redor, como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. E para que a gente vá dormir e que a gente faça isso com muita gratidão e se despeça como se fosse a última vez também. Afinal de contas, toda noite a gente faz uma pequena morte, né? O corpo repousa e o espírito não sai. A gente volta por quê? Porque a gente ainda tem coisas para fazer aqui. Temos a nossa programação, não é assim que funciona? Pois bem, mas a gente não sabe qual é o nosso último momento aqui. Então ele pede para que a gente se utilize dessa forma da nossa vida, levantando e agradecendo, indo dormir e agradecendo por tudo, exatamente tudo que a gente tem. E aí ele termina dizendo assim, em nome de Deus, lembra-te de tudo que lhe é emprestado e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que você tiver amealhado. De que forma? O que é tesouro mesmo teu? O que é posse tua? Aquilo que você desenvolveu com o intelecto, na tua educação, que você vai carregar no teu espírito, e aquilo que você desenvolveu nas boas obras. É isso que você leva dessa vida. E aí, aqui nós temos as considerações de 3 espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles é o Tiveros, o outro se intitula como um espírito protetor, e nós temos um último espírito que nós vamos fazer a consideração no final, que vai nos falar a respeito dessa questão do emprego, da riqueza. O Tiveros, ele vai dizer o seguinte, não podeis, o capítulo se chama, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que quer dizer isso? A gente não dá mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Isso é o não podeis servir a um e a outro. Não dá para equiparar os dois. Afinal de contas, muito maior é a questão espiritual do que a questão material. Qual o melhor emprego da fortuna? E ele mesmo já responde, ele fala o seguinte, procurai a solução desse problema, ele chama a fortuna de problema, procurai a solução desse problema nestas palavras, amai-vos uns aos outros, porque ela só vai ser bem apreciada se for dividida. Todo tipo de fortuna, ela só vai valer de verdade, seja da inteligência, seja do amor, seja do material, se for compartilhada. Não afaste isolamento por temer e ser enganado, ou seja, se alguém vem pedir, precisa da tua ajuda, não afasta a pessoa. Eu não vou dar nada não, porque da última vez que eu dei, jogou na rua. Eu não vou dar mais. Eu não, porque foi pago com ingratidão, então eu não ajudo mais a partir de então. O que ele fala pra gente? Para que a gente faça o bem pelo bem, porque o bem ele é como uma semente. Eu planto, se ele cai num coração que ainda não está com terreno fértil para germinar, talvez a gente não veja realmente sair nada dali nessa existência, mas pode ter certeza que não é perdido, porque o bem sempre cumpre a sua função, seja ela de semeadura, de resgate ou de evolução. Então, para que a gente não deixe de fazer o bem, porque ele sempre tem um valor. Se não é que na próxima encarnação, os espíritos que são abençoados com o bem que você faz para eles, a pessoa desencarnou, nem lembra do que eu fiz, aí chega no plano espiritual, lembra, porque tem a oportunidade de lembrar de tudo, aí lá bate aquilo no coração e a pessoa fala o quê? Eu quero voltar numa próxima oportunidade para ajudar essa pessoa que me ajudou. É assim que funciona. Esse é o processo. Quanto tempo isso vai levar? Nós não sabemos, mas é assim, nunca é perdido. E aí o Espírito da Verdade vem dizer pra gente o seguinte, vem complementar isso, ele vai falar. Quando a gente fala sobre caridade, é muito importante falar, caridade vai salvar o mundo. Tem gente, a gente está conversando aqui, está tendo essa reflexão, enquanto a gente fala, tem um monte de gente morrendo, de fome. A gente vai voltar para casa, a gente vai ter algo pra gente comer. Tem gente morrendo de fome. E aí, às vezes no corre-corre da nossa vida, a gente não para analisar essas coisas, né? Às vezes eu lembro e faço uma oração. Que bênção! A gente pode colaborar dessa forma, mas às vezes a gente pode colaborar com algo a mais. Então o Espírito da Verdade vem dizer pra gente o seguinte: se eu tomo 5 refrigerantes no mês, eu tiro o valor de um refrigerante e deposito isso num hospital, por exemplo, no final do mês, um doente vai receber um remédio a mais. Ele faz um comparativo só, tá? Um comparativo. Mas aqui ele está querendo dizer o seguinte, quando ele traz,
essa informação, com essa ilustração. Ninguém é tão pobre que não possa doar algo, e ninguém é tão rico que não possa receber. De repente eu não tenho questões materiais para fornecer, mas eu abri um livro numa página edificante, que me contemplou a alma. Eu posso compartilhar com um amigo. Percebem? São coisas que a gente pode fazer para auxiliar. E aqui nos faz lembrar aquela história de um homem bom, um homem santo, que de tão bom ele teve a oportunidade de visitar Deus. E ele queria tirar a dúvida o que era o céu e o inferno. E aí Deus leva ele diante de duas portas. Abre a primeira porta e vem um cheiro delicioso de alimento, de comida. E deixa que ele observe lá dentro. Tem uma mesa redonda, muito bonita, um recipiente com um alimento delicioso, o cheiro vem assim e enche a boca dele d'água. E ele observa que tem pessoas ao redor sentadas e na ponta da mão tem uma colher de cabo comprido anexada em cada braço. Então eles estão com os braços amarrados e nos braços está amarrado uma colher com um cabo comprido. E ele vê que as pessoas estão magras, pálidas. E ele fica achando aquilo tudo muito estranho, porque o recipiente cheio de comida, cheio de alimento. E aí Deus vira para ele e fala, isso aqui é o inferno. Abre a outra porta e deixa ele contemplar a mesma cena, idêntica. A única diferença, as pessoas bem nutridas, conversando felizes, trocando informações. As pessoas também têm colheres nas mãos compridas, mas só que estão conversando, estão nutridas. E ele fala, esse aqui é o céu. E ele acha estranho aquilo. E ele pergunta, mas qual a diferença? Ele falou que eles aprenderam a compartilhar. A colher, ela pega o alimento, porque o cabo é comprido. Não consegue chegar até a boca, mas consegue chegar na boca do vizinho. Então, cada qual alimenta o seu vizinho. E todos saem de lá alimentados. Então, diante de uma simples história, isso toca o nosso coração para a questão do auxiliar uns aos outros, amar uns aos outros. O último espírito que vem fazermos considerações é Fenelon, e ele vai dizer pra gente o seguinte, que a beneficência, ela é um modo de aplicar a fortuna. Então, quando eu ajudo alguém, se a minha fortuna é de 10 reais, de 10 bilhões, se eu vou auxiliar doando alguma coisa, isso é importantíssimo, vai ajudar, vai cumprir a missão primária ali, de acabar com o problema primário. Se há fome, de repente cessar a fome, por exemplo. Mas uma outra tão importante quanto essa é tentar fazer com que não exista a fome, prevenir a miséria. É isso que ele vai nos dizer. E pra gente já partir para o encerramento, trouxemos aqui a história do coronel Manuel Rabelo, um influente fazendeiro do Brasil, lá do Brasil Central, e ele foi acometido de uma paralisia nas pernas. Ele não podia mais andar, uma pessoa muito rica, 4 filhos, e ele passou ali muito tempo acamado, e no decurso da doença dele, ele conheceu a doutrina espírita. E ele começou a se afeiçoar pela doutrina, e ele pensou, né, poxa, com tanto dinheiro, para que morrer com fama de rico? Ele já sabia que o prazo dele estava curto aqui. E aí, pouco a pouco ele estava se desprendendo das questões materiais, ele pede para os filhos, 4 filhos, que estavam ali sempre do seu lado, né? Ele vivia rodeado pelos filhos, os filhos davam muita assistência, muito carinho, estavam sempre com ele. E aí, pouco a pouco, ele vai se desprendendo e ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar todas as fazendas, gado, tudo, e vou partilhar com os filhos. E foi o que ele fez, dividiu para os 4. E aí, o inesperado. Cada filho pegou sua quantia em dinheiro e deixou o pai. E aí, ele começou a perceber e a pensar se, de fato, ele não foi precipitado em fazer aquela doação para aqueles filhos, porque se viu sozinho ali, né? Sem mais ninguém ao seu redor. Acontece que, naquela época, a palavra valia muito. E ele tinha um amigo. E esse amigo devia uma quantia para ele. Então, imagina que ele tinha 6 milhões e dividiu para os filhos. O amigo devia um valor e com juros e correções, o amigo devia 2 milhões para ele. E veio devolver. Inesperadamente. Veio pagar a quantia que devia. Tinha 2 dos filhos ali naquele momento. Viu ele pegar aquele valor e colocar num baú e guardar embaixo da cama. O que aconteceu? Outro inesperado, outro imprevisto. Os 4 voltaram. Os 4 filhos voltaram. E aí começaram, né?
papinha de aveia, sopinha, não deixa vir corrente de ar no pai, e tomando aqueles cuidados com o pai desencarnou. Aconteceu o inevitável, que ele já estava esperando, todos estavam esperando, o pai desencarna. Não deu tempo de terminar o velório, correu todo mundo pro quarto, onde estava o baú. Entraram lá dentro, abriram, enquanto as pessoas velavam o pai, eles estavam dentro do quarto para compartilhar os 2 milhões. E aí, que a hora que eles abriram o cofre, tiveram a maior surpresa da vida deles. Olha só, dentro tinha um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha dinheiro mais, eles já ficaram desesperados. E dentro do Evangelho tinha, marcando uma página, um bilhetinho que dizia o seguinte: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês o capítulo 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os 4 se olharam super tristes e a legenda lá do capítulo dizia: honrai a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Concluindo o que Fenelon veio nos dizer: dá esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, meus irmãos, aqui o pai teve a certeza de auxiliar aqueles que necessitavam com a fortuna e o dinheiro para os filhos, à luz da compreensão, à luz do que eles precisavam, do conhecimento. Então, fica para nós aqui esse lembrete que nós já temos muita coisa boa que nós podemos compartilhar com o nosso próximo. Talvez nós não tenhamos a riqueza, né? A oportunidade da riqueza, mas a riqueza material. Mas que a gente tem muita riqueza, que a gente recebe todo santo dia, a gente tem, então, que a gente possa compartilhar tudo que a gente já tem, que Jesus nos fortaleça nessa nossa empreitada cada dia mais. Uma boa semana para todos nós, que Jesus nos abençoe. Diante, meus irmãos, de considerações tão necessárias do Evangelho, não importa qual capítulo que nós nos debrucemos para estudarmos, para refletirmos, todos eles vão nos falar de amor. Quão importante é termos a certeza que estamos aqui para amar, compreender e servir. Sabermos que não estamos sozinhos em momento algum. Sempre temos na caminhada todos aqueles que tanto nos amam e que tanto ficam felizes com cada degrau que conseguimos conquistar, que conseguimos ascender. E assim, então, diante de tanto desse tratamento abençoado que recebemos, e felizes de nosso coração, pegamos tudo que temos de melhor em formato de vibrações, as quais depositamos nas mãos dos nossos amigos espirituais para que possam levar aonde mais se fizer necessário. Vibramos pelas moradas da casa do Pai, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lugares onde nós ainda não temos a compreensão do amor e onde nós temos, que possamos dividir essa fortuna com todos aqueles que estão ligados a nós direta ou indiretamente. Vibramos pelo Evangelho para que ele seja norma de conduta em todos os corações. Vibramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que momentaneamente nos têm na conta de desafetos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E, nesse momento, juntos, pelo coração e pela mente, vibramos pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes e por todo o povo,
para que possamos cada um fazer o nosso melhor, nos lembrando da história do bom homem que foi visitar as 2 portas. Quando aprendemos a compartilhar tudo o que temos de melhor, as coisas vão começar a melhorar. E que comece nós fazendo a nossa pequena parte, que às vezes a gente acha que nem vai fazer diferença alguma, mas com certeza faz. E assim, então, agradecidos, agradecemos aos nossos mentores, nossos queridos amigos que tanto nos inspiram, que nos amam demais. Muito obrigada, queridos amigos, por estarem aqui conosco na noite de hoje, nesse tratamento. Agradecemos a nossa mãe, Maria de Nazaré. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre. E junto de Jesus, de joelhos em espírito, agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades e ferramentas que nos coloca em mãos, como usufrutuários. E o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.